Este é um carro antigo e este é um carro moderno. Notou alguma diferença entre eles? Não é só o design que é diferente, são experiências e emoções diferentes. Ao contrário dos carros atuais, os carros antigos, cada detalhe parecia vivo. O painel com instrumentos que tinham peso, as cores vibrantes que saltavam aos olhos, o cheiro do interior e o ronco do motor que você sentia no peito. Naquela época, era impossível confundir um carro com o outro. Cada modelo tinha uma personalidade própria, quase como um personagem. Hoje, tudo parece nivelado. O volante tem o mesmo toque, o painel a mesma tela, o som do motor quase não existe e dirigir um carro ou outro dá a sensação de estar no mesmo veículo, apenas com outro logotipo no volante. Mas por que chegamos nesse ponto? Em que momento a criatividade deixou de ser celebrada e a mediocridade passou a ser premiada? E como os carros elétricos podem fornecer esperança para trazer de volta a personalidade perdida? Antes de responder, precisamos voltar na história e entender a época em que os carros realmente tinham alma. O ano era 1970. Você não comprava apenas um carro, mas um pedaço de história, uma identidade que falava alto nas ruas. O automóvel não era visto como um meio de transporte quase descartável, como muitos encaram hoje. A compra de um carro novo era quase um evento familiar, com o veículo sendo muitas vezes encarado como um novo membro da família. E a experiência começava na motorização. Os esportivos eram esportivos de verdade. Modelos como o Chevrolet Opala SS6 dos anos 70 ou Ford Escort XR3 do início dos anos 90 se diferenciavam bastante das versões mais comuns, indo muito além de um simples pacote visual. A alma estava também nas cores e texturas. Você tinha tetos de vinil e as grades e calotas cromadas em metal, que faziam toda a diferença. As ruas eram um circo de cores chamativas, como o laranja boreal dos Dodge Charger RT ou o verde tropical da linha Volkswagen dos anos 70. E para quem não estava na festa cromada, havia o revestimento imitando madeira na lateral das Ford Belina de primeira geração. Essa ousadia visual não era só brasileira. Pense no Cadillac rosa dos anos 50, que era um símbolo do cantor Elvis Presley, ou nos mini britânicos multicoloridos dos anos 1960. Esses veículos marcaram uma época cultural e econômica. Quem não se lembra da inconfundível Ferrari vermelha? Ou no Brasil, da Brasília amarela? Boa parte dos antigos que vemos hoje nos encontros e exposições vem inclusive acompanhados de uma boa história. O que existia de sobra era variedade de estilo. Olhando para os anos 50, 60, 70 e 80, você encontrava centenas de opções de sedãs, wagons, fastbacks, hatches, roadsters, conversíveis, entre outros. No final dos anos 70 e início dos anos 80, por exemplo, o segmento de médios no Brasil oferecia opções completamente diferentes entre si, como o Ford Corcel 2, o Volkswagen Passat e o Chevrolet Monza. Hoje, o mercado se resume a um batalhão de SUVs e uma pequena parcela de hatches, sedãs e picapes. O espírito de personalização era incentivado com os acessórios. Nas décadas passadas, existiam fabricantes dos mais bizarros acessórios, itens que iam de lanternas e grades personalizadas a kits completos que transformavam, por exemplo, um Monza em uma cópia de um BMW. No exterior, havia até kits para transformar um porta-malas em uma cozinha para camping. Mas se a compra de um carro era um evento familiar e a revenda era um ato de luto, qual foi o ponto de virada? O que aconteceu para que os carros que eram tão cheios de alma e histórias se transformassem em meros clones de tamanhos diferentes? O problema não é a falta de criatividade dos projetistas. A culpa está em uma soma de 4 fatores: a ditadura da aerodinâmica, as exigências de segurança, o fantasma dos custos e o medo de errar.
A partir dos anos 1970, houve uma crise de petróleo, que possivelmente ocorrerá novamente em nossos tempos modernos. Mas na ocasião daquela época, os fabricantes passaram a se preocupar em criar formas mais aerodinâmicas, primeiro pelo desejo dos consumidores por veículos mais econômicos e depois pelas leis anti-poluição, cada vez mais rígidas. O design, que antes era uma arte, virou uma ciência de túnel de vento. Para o público menos familiarizado, este é um laboratório gigante, onde o carro é colocado para simular o movimento em alta velocidade. Os engenheiros observam como o ar bate e abraça a carroceria. O objetivo é que o ar deslize da forma mais suave possível, o que reduz o arrasto e, consequentemente, o consumo de combustível. As formas mais aerodinâmicas, que têm menos resistência ao ar e podem trafegar consumindo menos combustível, se tornaram o padrão. Com isso, alguns elementos passaram a ser comuns aos mais variados modelos: para-brisas mais inclinados, tetos mais baixos, porta-malas mais altos e carrocerias mais lisas, sem apêndices ou volumes que não fossem funcionais. A beleza começou a ficar em segundo plano. É como tentar fazer arte limitado a uma régua e um compasso. O designer Ian Callum, ex-funcionário da Jaguar, resumiu bem essa uniformidade. Os carros hoje são projetados em túnel de vento, por isso não variam muito. Ele disse que se você medisse a traseira de todos os sedãs em um estacionamento, descobriria que a diferença entre eles não seria mais que 1 polegada, ou 2,5 cm. Além da aerodinâmica, há as exigências técnicas de segurança, que visam se adequar à legislação vigente e buscar as 5 estrelas nos testes de colisão, que servem como uma publicidade extra. Para resistir a impactos e capotamentos, as portas estão mais altas, mais espessas, para acomodar reforços internos. Os capuz ficaram mais altos por conta do risco de atropelamento, e a área dos vidros encolheu. A elegância de carros sem colunas centrais, como o Dodge Dart e o Chevrolet Opala dos anos 70, seria impensável nos dias de hoje. O problema para o design é que os projetistas precisam desenhar uma carroceria que se enquadre nas regras de todos os países, nos quais o modelo será vendido, desde a altura dos faróis até a distribuição das lanternas. Essa padronização global tornou-se uma camisa de força para os designers, sufocando a diversidade. Os projetos de novos carros são bilionários. O orçamento já nasce comprometido pela necessidade de incorporar equipamentos que se tornaram uma obrigação mercadológica. Além disso, o mercado mundial não cresceu em volume de vendas, apenas dividiu o mesmo bolo entre mais marcas, o que provoca medo de errar. Lançar um projeto ousado pode custar caro, à medida que a chance de o público não gostar é teoricamente maior. Com o risco de errar no design e enterrar 4 anos de vendas, as grandes empresas preferem não arriscar. Os designers ficam engessados por decisões de executivos. A consequência é que nada ousa, nada arrisca, e a mediocridade acaba sendo premiada na maior parte do tempo. Isso leva a uma busca desesperada por compartilhar o máximo de componentes entre diferentes modelos da linha: plataforma, motores, painéis, peças de carroceria ou faróis. Ocorre até a divisão de projetos com a concorrência, como fizeram com as picapes Mercedes Classe X, Renault Alaskan e Nissan Frontier. Os designers pertencem a um clube exclusivo, frequentam as mesmas escolas, trocam informações e buscam as mesmas referências em moda e arquitetura. Essa turma é responsável por um fator adicional: o segmento de tendências. A moda se espalha rápido. A tendência mais notável hoje é a chamada SUVização do mercado mundial. A primeira geração do Land Rover Evoque, em 2011, por exemplo, deu origem a uma legião de seguidores que copiaram seus faróis afilados. Hoje, todo mundo quer SUV, porque dá mais lucro, matando a variação de estilos. Para piorar, há a praga da Family Face, um recurso de marketing para fazer todos os carros de uma empresa terem a mesma cara, parecendo clones. A mesmice foi tão padronizada que, hoje, até o feio se destaca. Caso da Cybertruck. O que a picape tem de controverso, ela tem de diferente,
provando que, quando todo mundo copia todo mundo, até o feio vira novidade. Outro fator que matou a personalidade dos carros foi o desaparecimento das cores. O custo e a logística são fatores, pois cores metalizadas são mais caras e o processo de pintura se tornaram mais complexos. Mas a principal razão é que os compradores são conservadores, alertas à ideia de revenda. Os maiores compradores de carros hoje são os frotistas, locadoras e empresas de aplicativo. Eles são conservadores e só aceitam cores neutras. O resultado? A estética das ruas ficou corporativa e cinzenta. Para se ter uma ideia, em julho de 2023, 67% da frota total do Brasil eram em preto, branco, prata e cinza. A Fiat na Itália já chegou a remover o cinza de seu catálogo, como forma de protesto contra essa monocromia. Mas se no passado havia uma verdadeira diversidade colorida, e hoje vemos uma padronização cinzenta, o que projetar para o futuro? Dá para piorar? Ou ainda resta uma luz no fim do túnel? Os carros modernos parecem sem emoção porque ao longo das décadas foram moldados por aerodinâmica, segurança, custos, medo de errar, modismo e monocromia. Não é falta de talento, não é preguiça criativa, é um sistema inteiro que empurra cada modelo para o centro da mediocridade, nivelando tudo pela eficiência e nunca pela personalidade. Mas, apesar de todo esse cenário cinzento, literalmente, a história ainda não acabou, porque a mesma tecnologia que tirou a ousadia pode ser a chave para trazê-la de volta. A primeira grande brecha vem com os carros elétricos. Mesmo que não transmita a mesma emoção de dirigir um clássico motor a combustão, o motor elétrico não superaquece a dianteira. As grades deixam de ser obrigatórias. Isso permite linhas frontais mais baixas, mais limpas, e abre espaço para os mais variados designs. Outra brecha são os LEDs, que transformaram o conjunto óptico em uma área de expressão criativa. Como ocupam menos espaço e iluminam mais, eles permitem que faróis e lanternas deixem de ser peças fixas para se tornarem elementos flexíveis. Se antes a iluminação era uma limitação técnica, agora ela pode ser um campo de invenção. A esperança ainda não morreu. Mesmo dentro da indústria tradicional, ainda existem respiradouros de ousadia, geralmente nos nichos. Marcas menores, esportivas ou de luxo conseguem experimentar porque atendem um público mais homogêneo e não depende de volumes gigantes para sobreviver. Esse é o motivo pelo qual alguns modelos realmente diferentes ainda aparecem de vez em quando, mesmo que sejam raros. A verdade é que o mundo automotivo parece preso entre duas eras: a ousadia do passado e a eficiência do presente. Mas a transição para novas tecnologias pode abrir espaço para uma terceira era, uma era em que forma e função voltem a caminhar juntas. O paradoxo final é que nunca tivemos tantos recursos tecnológicos, mas nunca tivemos tão pouca personalidade. Resta saber se a indústria, que aprendeu a premiar a mediocridade para não arriscar um prejuízo, vai encontrar coragem para criar carros que não sejam apenas funcionais sem graça, mas que voltem a ser aqueles emocionantes personagens que, no passado, faziam parte da família. Muito obrigado se você ficou até aqui. Mas e você? Qual foi o carro que marcou a sua infância e que talvez ainda esteja na família até hoje? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Considere deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!